Sejam muito bem-vindos a mais Extraindo Códigos Poderosos da Bíblia, onde os códigos jorram diretamente da fonte, que é Nosso Senhor Deus, e que é a palavra dele que ele deixou pra gente, que está aqui na Bíblia. Cara, essa palavra de Deus é muito maravilhosa, porque a gente vem extraindo várias chaves para nossa vida, que tem mudado, assim, a vida de pessoas, inclusive a minha, sabe, que não tinha costume de ler a Bíblia e também não conseguia interpretar muito bem o que estava ali dentro. Aí, né? E agora, junto com meus irmãos aqui, que são mais conhecedores da Bíblia, a gente acaba um ajudando a interpretar e fazendo um brainstorm, e a gente acaba que, que, que tendo mais entendimento, né? E é isso aí. E como sempre, a gente tem uma lista de oração. Essa lista tá com 20 pedidos de oração ali dentro, né? Se você tiver um pedido de oração, você que está assistindo aqui pelo YouTube, você escreve para a gente nos comentários, ou você vai no nosso Instagram, clica lá no link para cair no grupo do Telegram, para vocês pegar as atualizações e escrever lá também o seu pedido, beleza? Lá tá muito bacana o chat, o pessoal tá fazendo um baita do network bacana também. E a gente começa, como sempre, orando e colocando essa lista de oração nas mãos de Deus, porque Ele cuida. E a gente está recebendo um monte de... Já recebemos alguns, não um monte não, mas algumas respostas de oração. Eu falo um monte porque eu fico muito feliz quando as pessoas compartilham, sabe? As bênçãos que Deus tem feito na vida deles. Então, bora colocar essa lista na mão do Senhor e pedir Ele discernimento para que a gente possa estar tendo entendimento lendo a palavra dele. Beleza? Se alguém tiver a fim de orar, vocês que orem, senão eu começo orando. Tá bom? Alguém? Ora hoje. Então tá bom. Bora. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais um encontro, para quem está... Nós estamos aqui 3 países, Senhor Deus, nesse encontro, Pai. Dos Estados Unidos, é o Marcos que está lá nos Estados Unidos, a Kátia que está na Califórnia, também nos Estados Unidos, o Brunão que está na Inglaterra, e também a Val que está na Itália. Temos o Everton, a Simone, temos a Beatriz, temos a Paulinha, e acredito que seja todo mundo, Senhor Deus, que está aqui agora, Senhor Deus. E, Senhor, graças te dou, Senhor Deus, por tudo que você tem feito por nós, Senhor Deus, por cada pedido de oração atendido. E, Senhor Deus, mais uma vez, Pai, colocamos essa lista que está ali, Pai. O Senhor sabe, Senhor Deus, de cada pedido. O Senhor sabe, Senhor Deus, das nossas necessidades, Pai. E é isso, Senhor Deus. Nós gostaríamos de colocar esse pedido nas tuas mãos, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando cada um, Senhor Deus, desses pedidos. E, Pai, também que nós tenhamos entendimentos agora, lendo a Tua palavra, Pai, que é muito maravilhosa, Pai. É incrível o que jorra daqui de dentro, Pai, de conhecimento e de códigos e chaves para a vida. Seja com cada um de nós aqui, ilumina nossa mente, ilumina nossos caminhos e nosso encontro de hoje, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor Deus. Amém. Amém. Agora a gente está entrando aqui, vou colocar ela para dentro e... Amém. Quem tem uma versão mais atualizada? Acho que é a Paula, né, Paula? Ou você não está podendo ler agora? Senão eu leio aqui a minha. E nós hoje estamos no capítulo, acredito que seja 31, né? Se eu não me engano. Não, 33. Ah? 33. Ontem era 32? Ah, foi isso? A gente está na idade de Cristo hoje. Olha só, a idade de Cristo hoje, hein? Hoje é dia de dizer 32, é verdade. Ontem foi 32, hoje é 33. 33. É isso aí. Ah, você perguntou alguma coisa para mim? Eu estava dando remédio para o Pedro, não ouvi. Ah, tá. Não, então tudo bem. Porque eu perguntei se você poderia ler agora, mas se você não puder, porque tua versão ela é mais atualizada no dia de hoje, né? Posso? Não, eu já dei. Peraí, eu já dei o remédio para ele. Estamos no capítulo de Jó 33. É 33, né? Exatamente. No todo são 30. Olha só, capítulo 33 versículos. Nossa, imagina que vai ser extraído aqui de chaves em códigos para a vida, hein?
É isso Posso aí. ler? Pode ler, pode ler, pode ler. Darei a minha opinião com franqueza. Por isso, Jó, esse é o escute título, as né? minhas palavras. Oi? Esse é o título, né? Do capítulo 33, é isso mesmo? Darei tá. a minha opinião com franqueza. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo que eu vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza, as minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Responda-me se for capaz, prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo o que eu faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Porque você acusa Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Uau. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos julguem na sepultura. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte, logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solta-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte, eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Uau. Caramba. Ele é longo, mas é muito gostoso de escutar essa tua versão aí, sabe? Eu não sei, agora tá um pouco, porque aqui, ó, a minha versão tá o seguinte, tá escrito assim, ó, Eliú acusa Jó de se opor a Deus e entender mal os seus caminhos. Por um lado, eu estava entendendo que Eliú estava falando, dando tipo, meio que um conselho para ele e explicando um pouco, porque ele fala aqui, né, também, explicando assim que ele estava, né, essa situação, né, que às vezes Deus deixa a gente passar por provações, certo? Deixando a gente ficar fazendo na questão do apetite, né, que a gente fica sem apetite, até com as comidas mais gostosas, até a gente ficar em pele e osso, e meio que falando essa situação aí, às vezes Deus permite que isso aconteça, trazendo uma luz para o Jó, falando assim, ei, você, né, Deus está permitindo isso acontecer com você, mas Ele está com você, Ele está contigo, né?
E por outro lado, eu não vejo assim uma acusação mesmo. O que vocês acham? Ou eu vi alguma coisa de errado? Vou ter uma revisada no texto aqui, mas é isso que eu estou vendo. Vocês conseguiram pegar Sabe alguma coisa aí? sabe o que eu entendi disso? Sim, Uma das coisas que veio ao meu entendimento é sim. que ele mostra de uma maneira ou de outra a grandeza e o poder de Deus. Que Deus é poderoso para fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Não que as coisas ruins são feitas por Deus, como na vida de Jó não foi feita por Deus, mas foi permissão de Deus, Exato. entendeu? Independente do que aconteça, nós sabemos que nós temos que extrair o que é bom e o que nos traz de lição. E esse texto fala para a gente, pelo menos no meu entendimento, que ele mostra, independente de ser bom ou ruim, ele mostra por trás do texto a grandeza e o poder de Deus. Uhum. Exatamente isso que a gente vem falando, né? Esse tempo atrás, esses dias aí. Que é o começo, que é o primeiro capítulo, né? Onde Satanás chega até Deus e fala fica falando, né? Que Jó só é tão fiel a ele porque ele tem tudo aquilo, porque ele é muito próspero, tem aqueles bens, tem a família dele, né? E Satanás pede permissão, né? Para Deus para poder tocar em Jó, na vida dele, não tirando a vida dele, mas tocando na vida dele, né? Mas não na alma, né? No espírito, eu falo. E aí foi permissão de Deus, né? E é muito forte isso aí. Aí vai de encontro isso que você falou, Marcão. Na verdade, a gente vê aqui, né, a gente sabe que naquele tempo, o Espírito de Deus não se encontrava, o Espírito Santo, né, não se encontrava presente ali com Jó. Naquela época não havia o discernimento do Espírito para eles. E a gente vê que essa, na verdade, é uma continuação da palavra de Eliú, que começa lá no 32, quando ele começa a falar dos anciões, quando ele começa a falar que até aquele momento ele ouviu por respeito, por ter aquela questão de honrar os mais velhos na sabedoria, na destreza, no discernimento. Então ele fala assim, agora que todos eles já falaram, porque até então as acusações dos outros eram pedradas e pedradas e pedradas. É mais ofensivo, Então, né, Bruno? era uma coisa ofensiva. E então ele começa a falar com um discernimento. E se a gente for olhar os outros capítulos também, os outros versículos, começa lá no 25, no 20, no 22, no 20, onde a gente vê claramente, né, Satanás usando a boca de Bildade, de Elifaz, de Baldu, em palavras assim bem, como é que eu vou colocar? Não eram palavras defensivas, e sim eram palavras de ofensas espirituais. Sim. Eram palavras que feriam não só a alma, mas também o corpo. E nas respostas de Jó, a gente notava que Jó usava dessas palavras para a ciência, que entrava aqui e saía aqui. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que eu sou em Deus eu vou me manter. Porém, eu ainda continuo esperando a resposta de Deus, que era o silêncio. E aqui, né, no 30, começa no 33, que é o Eliú, ele era um dos mais novos, e ele pega e fala, no versículo 4, ele fala assim, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Ali ele já começa a falar que havia um espírito nele, e que ele estava falando ali para o espírito, não era para o corpo de Jó, né? Que aí, se a gente for notar
É claro que nos capítulos que vão vir para frente a gente vai ter mais esse discernimento. Mas aí você vê o trabalhar de Deus sobre a vida de Jó nas palavras do mais novo, que é o Eliú. Quando ele fala lá do Espírito, né? E ele coloca bem claramente para Jó, falou assim, olha, diante de Deus eu sou como tu. Ele sabia que nós somos iguais. Não tem diferença nenhuma. Nós dois somos, em outras palavras, nós dois somos pecadores. Eu não sei o seu pecado, o porquê que você entrou nessa situação, mas eu posso te garantir, né, em outras palavras, se a gente for assim, mudando as palavras para o nosso contexto, mas eu posso te garantir que Deus permitiu isso para você porque ele tem um propósito de te mudar em alguma coisa, que talvez você não esteja vendo, nem eu. Porém, tá aí, né? E daí em diante vai, né? Sabe o que é interessante que você falou agora, Brunão? O título de ontem, pelo menos na minha Bíblia, está escrito assim: Eliú repreende Jó e os 3 amigos. Significa porque que o Eliú já estava observando já o rolê já faz tempo já, né? Eliú estava lá na parada também, né? Ele estava já observando aquilo lá, o movimento. E nas outras vezes, pelo menos na minha concepção desse versículo, que a gente tem que ler o 32 e o 33 para entender a resposta de Eliú, porque não tem essa divisão, Eliú na minha Bíblia, né? Uhum. Eliú, quando ele começa em se introduzindo, agora eu vou falar, a fala dele começa no 32, vai ao 33 e se estende ao 34 até o 35, né? Então, assim, mais para frente a gente vai ver as palavras mais duras de Eliú com Jó, para ele cair na real, para ele cair assim, olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu e você, nós somos feitos do mesmo barro. Eu e você, perante a Deus, não temos diferença nenhuma. Porém, existe uma diferença que Deus talvez permite isso na sua vida, ou na minha vida, ou na vida de qualquer um. Para quê? Para forjar, talvez, aquilo que nós necessitamos ser forjados, para a mudança. E ali a gente vê claramente pelas respostas de Jó, que Jó já estava começando a se desanimar no sentido de que, poxa, estou aqui, Senhor, e eu não tenho essa, não estou te ouvindo. Poxa, Senhor, eu já vou chegar ao meu leito de morte e não vou te ouvir. Poxa, Senhor, né? O que está acontecendo que eu sou um homem reto, eu sei quem eu sou, né? E o Senhor me desamparou. E se a gente traz para os dias de hoje, no contexto atual, muitas das vezes, várias vezes, a gente nos encontra fazendo essa mesma pergunta que Jó fez. Pô, Senhor, o que está acontecendo? Eu sou um camarada, né? Eu sou um camarada bonzinho, eu leio essa palavra, né? Eu sou justo, né? Como diz assim, eu sou bonzinho aos meus olhos, né? Meu pai costumava dizer assim, olha, o ser humano, ele é mesquinho, avarento e tem a tendência para o mal. Isso é a essência do ser humano. Quando Deus amaldiçoou a terra lá no Éden, né? A maldição foi para a terra. Como a gente veio da terra, a gente herdou essas mesquinharias, essas, né? Essas lambisgoice, né? A gente herdou tudo isso. E a essência do ser humano é realmente, né, é essa. Porém, existem virtudes que o ser humano adquire, né, quando Deus forja ele nessas situações que aconteceu com Jó, principalmente nos dias de hoje, né? Um exemplo, você fala que você se converteu, você mudou a sua rota, né? Talvez você praticava o mal e hoje você pratica o bem. Mas para isso acontecer, talvez teve um forjamento aí, aconteceu alguma
coisa que você voltou à essência do bem. E aqui eu acho que a fala de Eliú, ele queria colocar para Jó o seguinte: olha, eu não sei o que aconteceu com você, mas a coisa que eu sei é que Deus, ainda assim, mesmo se reclamando, eu posso ver a mão de Deus com você, porque, olha só, 3 pessoas já vieram aqui, mesmo que sejam os amigos da onça, vieram aqui, te deram pedrada, você ignorou, eu, como mais novo, em respeito aos outros, agora eu vou falar a minha posição, e começa, como diz o outro, né? A pedrada ali era menor, mas era uma pedrada. Era uma clareza de consciência para ele. Espera aí, pô, você está fazendo errado. Você não está na linha certa até aqui. Seu pensamento, sua linha de pensamento está errada. Vamos ver aonde que a gente precisa mudar o seu pensamento aqui. Essa é a minha visão da resposta de Eliú, né? Eliú, ele mostra uma outra... Ele chega com a outra... Alguém fala uma coisa, não? Sim, eu queria falar que no 12, né? Ele era como um piccolo Davi, né? Eu imaginei aqui, porque ele dizendo que ele é jovem, ele ouvindo tudo aquilo que os amigos falavam. Para ele era como se fosse até uma afronta contra Deus, né? Porque no 12 ele fala quando Jó se lamentava, quando os amigos acusavam. Aí No no capítulo 12, 12 ou no versículo 12 do 33? do 33. Não, no 33, no versículo 12. Eu confundi. Ah, tá. Lê você aí, porque o meu italiano depois... Mas te respondo que nisto não tem razão, pois Deus é maior do que o homem. Você está escrito no nosso. Eu acho que tá um pouquinho diferente, né? O versículo. Mas é isso, porque ele está falando antes, quando Jó diz, né? Quando Jó se lamenta, falava que Deus tinha abandonado ele. Aí ele diz, você não Pode tem falar. razão. Não é Na isso? verdade, o que ele queria expor ali é o seguinte: ele via que as acusações dos amigos de Jó eram injustas, devido à rispidez da palavra. Quem disse isso? Quem disse? O Eliú? Eliú, né? Isso aqui é uma observação inicial do que Eliú vai falar em 34 e em 35. E eu acho que vai até o 36. Né? Eliú aí na figura do jovem, na figura do espírito novo, digamos assim, né? Eliú ali era o espírito novo, o espírito do renovo, se a gente for olhar as palavras dele. Ele vem falando o seguinte: olha, eu consigo notar a rispidez dos seus amigos contra você nos julgamentos que eles fizeram a ti. Porém, ouve a minha voz. Era como se ele falasse assim: olha, ouve a voz do Espírito agora. Eu sou como o Espírito falando para você do que você tem reclamado e das suas aflições. Mas eu quero que você pense com coerência se você também está certo, né? Nessas palavras, porque as respostas de Jó, né, para os seus amigos era aquela tipo assim: eu estou te ignorando porque eu sei quem eu sou em Deus. Porém, ele continuava a se lamuriar com Deus. Ó Senhor, eu sei que eu sou justo, eu sei que eu segui as suas regras, eu sei que eu fiz isso, eu sei que eu segui os seus preceitos, mas eu quero uma resposta e por quê? Aí a gente vai ver que nos versículos anteriores, Jó fala assim: e a minha angústia me sobreveio. Aquilo que eu mais temia aconteceu. Né? A gente vê ali que Jó era uma pessoa ansiosa por resposta. E se a gente trazer para a atualidade hoje, para os dias de hoje, a gente vai ver o seguinte: quando a gente é muito ansioso, a gente vive um estado
não de muita clareza, porque a gente fica pensando muito no futuro, né? Projetando o futuro na ansiedade. Poxa, será que vai acontecer isso Ó, a comigo? Kate queria falar alguma coisa aí, Brunão. Só que o teu áudio tá mutado, Kate. Eu abri aqui. É porque o rapaz estava fazendo barulho. Então, eu tô dizendo que o problema maior é a gente não viver o nosso presente, né? Essa ansiedade, ela nos leva para um futuro que é incerto e a gente não sabe o que é. Então, E aí entra Eliú aqui, na figura do jovem, puxando o tapete de Jó. Assim, peraí, Jó, você está muito ansioso pela resposta de Deus, né? Na palavra de Deus, tudo tem seu tempo, para tudo há tempo, debaixo do céu, para Exatamente. tudo há tempo. Então, a resposta de Deus ainda Verdade. talvez não chegou o tempo dela, porque você está achando que é justo, mas a justiça de Deus é maior que a sua. Que justiça é essa que você está procurando? Onde que está escrito isso aqui? O que eu escutei isso na versão da Paula, que estava boa demais para entender, mas eu não estou achando aqui agora. Alguém sabe? Porque Isso que o Eliú disse, né? Que ele disse exatamente isso. Aí, que no o tempo de Deus, 33 no né? meu fala assim, ó, se você, no 23 fala assim, se com ele houver um anjo mediador e entre milhares para declarar ao homem o que lhe é justo. Então, na minha, eu comecei a pegar essa explicação aqui, né? Na visão de Jó, ele era justo. E na visão de Deus, a gente sabe que ele era reto. Os conceitos de justiça e retidão para Deus são diferentes dos conceitos que nós adotamos. Olha, o 29 aqui, ó, ele diz, sabe? Tudo é obra de Deus, Uhum. 2 a 3 vezes para com o homem, para desativar a sua alma da perdição, Olha para que a luz da vida brilhe sobre ele. tá vendo que profundo isso aí? Aí vem 31, que eu acho que é o mais, como diz o outro, é o tipo assim, a luvinha na cara, né? Uhum. Escuta, ó Jó, ouve, cala-te, e eu falarei. Se tem alguma coisa que dizer, responda-me. Fala, pois desejo justificar-te. Sim, isso tá ou mesmo seja, aqui. a última palavra sempre é de Deus, não do homem. A Porque gente vê, aí a fica muito gente vê, claro que os homens, na realidade, assim, todo mundo queria tentar adivinhar o porquê que Jó estava querendo passando por essa situação, né? E a gente sabe que Deus, ele é soberano, onisciente, onipresente, onipotente sobre todas as coisas. Então, não, assim, hoje a gente o sabe disso, olho Kátia. então, mas Hoje, sim, mas o olho do homem, acho que fica bem. Eu acho que a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar e para nos corrigir, né? Então, eu vejo que Deus deixou a palavra dele para que a gente possa exatamente ler e ter essa consciência de que ele é Deus, não cabe nós, como seres humanos, ficar julgando, assim, tentando adivinhar o porquê que eu estou passando por essa situação. Porque para a gente é muito fácil a gente olhar para a gente e a gente tem essa consciência de que a gente tenta fazer o máximo possível certo, correto, ser justo, mas nós somos pecadores, nós somos, né, seres humanos, nós pecamos e nós nascemos de um pecado. Então, eu acredito que nessa situação, até mesmo para a gente hoje, que obviamente é como o Bruno falou, na época é muito difícil, não tinha talvez esse discernimento do Espírito Santo que a gente tem hoje. Mas, assim, para a gente não ficar querendo tentar o porquê, adivinhar o porquê que estamos passando por isso, né? Ou ficar questionando, porque Deus, ele sabe. E aí me vem exatamente a memória de quando Salomão fala que muitas vezes o fim das coisas é melhor do que o começo, ou seja, a gente passa por situações que a gente não entende, mas melhora o nosso caráter, melhora quem nós somos
em relação a seres humanos, né? Nós passamos a enxergar mais o próximo, e tudo isso é um processo, e nesse processo tem um final, porque a história de Jó, a gente sabe como foi o final dessa história, né? Então, assim, é maravilhoso de ver essa palavra, porque, assim, as pessoas, ao mesmo tempo, querendo acusar ele, né? Aí vem o outro mais novo com um pouco mais de sabedoria, deixando bem claro isso, né? Que não cabe ninguém fazer isso, e entender que ele é Deus, é como o Marcos falou, né? Ele é soberano sobre tudo e todas as coisas. Sabe como isso é muito poderoso, porque é o seguinte, eu estava refletindo sobre isso aí, sobre o tempo de Deus, sobre o que o Bruno falou também sobre como o Jó era ansioso. Cara, isso faz, sabe, isso a Kate falou, isso que você falou agora, Kate, isso que o Bruno falou agora, cara, eu me vejo muito aí dentro. Não é que eu seja um cara ansioso, a minha ansiedade realmente, cara, é muito baixa a frequência de ansiedade na minha vida, sabe? Tem um ponto ou outro que eu sou muito impulsivo, né? Talvez essa impulsividade, assim, seja um reflexo da ansiedade, eu não sei, né? Mas porque a gente toma uma decisão, sabe? A gente vai pelo coração e não pela razão de Deus, né? A gente às vezes anda a gente tem que A tomar palavra de Deus fala assim, algumas ó, decisões, né? Só rapidinho para tentar fechar meu raciocínio. E às vezes, por exemplo, né? Às vezes eu tomei algumas decisões que me cegaram para o meu propósito. Apesar de ser coisas boas para o meu entendimento. Aquilo que a Kátia tinha falado, né? A gente toma decisões sabendo que aquilo é uma coisa boa, uma coisa correta, mas essa é a vontade de Deus para nossa vida? É isso que Ele quer para nossa vida, para o nosso propósito de vida? Né? Então, eu vejo o seguinte, eu preciso, né? Agora sabe, pessoalmente, preciso me disciplinar mais nesse ponto, de falar mais com Deus e falar, Senhor, o que é isso aqui? Eu coloco isso aqui nas tuas mãos. Tem a ver com o meu propósito, com o teu propósito para mim aqui nessa terra, né? Tem a ver ou não tem? Porque se não for me levar para aquele lugar lá, que não seja, né? Que isso não aconteça. E eu esqueço, não que eu esqueço, às vezes eu tô tão impulsivo às vezes que eu esqueço de colocar Deus em primeiro lugar e falar, Senhor, por favor, toma conta disso aqui, ou me dá discernimento para eu tomar essa decisão, né? Às vezes eu tomo uma decisão muito rápido, falo um sim na hora e acaba me complicando, né? Eu tenho uma coisa no meu coração queimando, mas eu abro outras frentes que não tem a ver com isso aqui, que acaba me tirando o foco, tirando minha energia do principal, né? Que Deus colocou no meu coração. E é isso mas aí que... a gente tem que lembrar lá de Provérbios 4, 22, Que não é ruim 23. as coisas não são ruins, né? Tem a ver com pessoas, e abençoar pessoas, e também trazer uma provisão para minha família. Desculpa, Bruno. Mas aí vem lá, em Provérbios fala assim, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, né? Às vezes o nosso coração está cheio de coisas boas, ligado ao propósito. Mas a gente vai, mas o propósito de quem? Meu propósito ou o propósito de Deus para... O meu propósito ou o propósito de Deus para comigo? Exatamente, que o meu propósito é só de A surfar. O propósito de Deus não é esse. Aí você já deu a resposta, né? A nossa colega Kátia, ela disse assim, olha, às vezes a gente faz o máximo, a gente se esforça o máximo, mas será que esse máximo não é um mínimo para Deus? Porque a concepção de Deus com o tempo, com o pensamento e caminho, são totalmente diferentes da nossa concepção. O exemplo maior disso que na palavra de Deus fala assim, olha, para Deus, 1 minuto pode ser 1000 anos, e 1000 anos pode ser 1 minuto. Isso é poderoso então aí, demais. gente, eu dou meu máximo, mas será que esse máximo é realmente para Deus máximo ou é apenas 1 centímetro de milímetro
do que ele acha que é bom. Aí vem o caso de Jó, que Jó, nas respostas de Jó, a todo momento, com veemência, ele falava, eu sou justo, eu sei que Deus me conhece. Aí vem a medida de Deus. E se a gente notar as palavras desse jovem, né? Eu vou dizer que ele é o jovem espírito, porque ele começa dizendo dessas medidas de Deus. Jó, as suas medidas estão erradas a respeito de Deus. Deus vê que você é uma pessoa justa, sabe que você é justo, porém você acha que é tão justo assim a medida de dizer que Deus está errado? Porque se a gente for... Eu não vou dar o spoiler, né? Porque os capítulos que vão vir para frente, a gente vai ver que assim que Eliú acaba de falar, aí vem a resposta do Deus soberano, do Deus altíssimo. Exatamente. Do grande El Shaddai. Aí a gente fala assim, peraí, será que Deus não usou Eliú para aproximar a Jó do que realmente é a resposta de Deus? Quem é o Eliú? Às vezes Deus também proporciona alguns Eliús no decorrer da nossa vida. Ou é um vizinho, ou é um professor, ou é um mentor, ou às vezes, que nem apareceu o Felipe Fernandes aí no nosso meio. Quem é o Eliú que Deus está colocando, proporcionando na nossa vida e fala, ô bichão, calma aí, baixa a bola aí. Cai para dentro de si, meu filho, Exatamente. Quem que é o Eliú aí da nossa circunstância? Ô, bichão, calma aí, tu não é o bambambam, não. E olha para você ter uma ideia. Se você buscar aí no mapa da resposta de Eliú, ele fala claramente no versículo 4 assim, ó, o Espírito de Deus me fez. Amém. Olha como ele usa essa palavra. Se você for olhar os outros amigos dele... O Eliú fala isso, Bruno? Nenhum fala. Versículo e ele 4. fala assim, a convicção dele aqui é o Espírito de Deus me fez no original, né? É na essência, praticamente dizendo, eu sou quase a essência do Espírito de Deus falando para você. Exatamente. O que você não está conseguindo ver, as suas medidas são diferentes das medidas de Deus. As medidas dos homens são diferentes das medidas de Deus. Exatamente. Tudo, Caraca, em tudo. Né? A gente vê, se você teve, né? Algumas vezes eu tive, quando eu estava no Brasil, bem jovem ainda, né? Eu já fui em alguns auditórios de fórum, de audiência, e a gente vê como que o homem mede o homem. Né? Não, o homem mede o homem na hora que você entra na loja, assim, ó. Literalmente. Né? Isso aí é uma outra forma de medida também. Eu vou te dar 2 exemplos claros, né? Quando eu era pequeno lá em Barbacena. Tem um senhor na minha cidade, o nome dele, eu não sei o nome dele, eu sei o apelido dele. O apelido dele é Bulinga. O senhor anda... Ele anda todo maltrapilho. Você olha para ele assim, ele tá, né? Às vezes ele tá com a roupa tudo suja de bosta de vaca, com umas botinas toda doida. Eu lembro que quando aquele homem, né, que às vezes na minha adolescente eu fazia serviço de banco, eu via aquele homem no banco e os gerentes do banco, seu Bolinga, abraçar. Eu não sabia quem ele era. Aí um dia me falou, você conhece? Eu conheço, às vezes eu até faço serviço para ele, que ele me pede, mas não sei quem é, não interessa. Ele é um homem comum, igual eu, simples, porém, né, talvez tenha mais atenção. O homem praticamente era o dono da cidade. Nossa, vai vendo.
né? As fazendas em volta do lado da BR-262, do lado de cima, começando numa cidadezinha chamada Simonésia, ia terminar quase na entrada do Rio de Janeiro. As terras, tudo dele. Aí você via lá no fórum os doutores, que às vezes não tem nada. Eu sou mais que você. Na concepção de medida. E aparência, na verdade, né, Bruno? Aí vem a coisa de Jó, a aparência de Jó ali. Jó era um homem riquíssimo, segundo a palavra de Deus. Mas depois que perdeu tudo, o pessoal começou a medir ele pelo quê? Você fez alguma coisa errada. Pelo que ele era, pelo que ele estava aparentando ser. Na verdade, né? E a questão até da lepra, a questão da lepra que Jó também pegou, lepra era uma doença maligna, até hoje ela é. Só que Deus castigava através da lepra. E aí as pessoas pegavam alguns tipo de doença e era um castigo de Deus mesmo. Só que de Jó não foi. E a questão de Jó, Deus não estava castigando Jó. Deus não estava punindo Jó. Na verdade, quando você fala do castigo de Deus, Deus não castiga ninguém. Né? Quando a pessoa pegava a lepra, tinha, como diz, era consequência da vida pegar aquelas doenças. No caso de Jó, Deus permitiu que ele fosse ferido de forma profunda. Eu sou contraditório. Eu acho que Deus castiga mesmo, mano. Não, Deus olha, castiga, não, cara. Deus é bom. Tá pegado. A palavra de Deus. Teve um momento ali no Velho Testamento que Deus abriu até a terra para entrar um povo, porque o povo era o quê? Era um povo corrupto, um povo que estava ali fazendo coisas erradas, usurpando, Sodoma e Gomorra. Se não é castigo, é o quê? Sodoma e Gomorra, um exemplo. Eu acredito que Deus permite as coisas. Deus se ira com o ser humano. Deus não castiga. E bota fogo. Deus não castiga, mas bota fogo. Mas Deus, quando ele vem, existe uma coisa que se chama soberania de Deus. Exato. A soberania de Deus é muito além do que o castigo de Deus. É só ler Deuteronômio 28, que a gente define lá os 14 versículos de bênçãos e um monte de maldição. Né? Então, a consequência do pecado não tem jeito, gera... Exato, aí eu já gostei, consequência. Então, a consequência do erro. Não, o que ele quer dizer lá é o seguinte, a legalidade do pecado na sua vida é sobre o quê? É sobre a maldição que Deus lançou sobre a terra. Sim. Quando você peca, aí no mundo espiritual, né? Você dá legalidade. Exato. Essa legalidade não é necessariamente o castigo de Deus. É a sua abertura né, espiritual, dando, digamos assim, eu vou assinar para você aqui agora uma power of attorney, que eu esqueci como é que fala em português, para você tomar conta da minha vida. Você está dando para Satanás, que um aval, na palavra de Deus... Um aval. Eu esqueci o nome. Depois o livre-arbítrio, né? Deus, ele... Porque Deus te dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nós fazemos... É uma procuração aí. A Paula falou assim, é uma procuração. Você dá uma procuração para Satanás agir na sua vida. Quando você peca. Exatamente. Porque o que acontece? Você dá legalidade. Quando lá em Deuteronômio, quando Deus, Moisés, né, estabelece as leis, os sistemas jurídicos do povo israelita, do povo de Israel, que só vai dar início, literalmente, quando eles entram na Terra Prometida, né, que é ali onde realmente começa o povo a se formar como uma nação, porque até então eram peregrinos pelo deserto.
né? Sim. E quando fala assim, a ira de Deus veio, esse evento que o Everton descreveu, que foram chupados pela terra, foram porque estavam colocando em questionamento as leis que Moisés escrevia através do diálogo com desse Deus. eu com eu, né? Moisés era o único que tinha eu com Deus, desse aconchego. Então ali teve um episódio que realmente estavam difamando aquele eu com Deus. Então Deus mostrou para ele, só vou te dar uma amostra grátis da minha ira. Exatamente. O que é quando eu me irar? Para o povo perceber que aquele era Deus que falava com ele. Mas ele também, o Deus que ira, é o Deus também que é bondoso e cuidadoso, zeloso, Exatamente. que zelou por eles, né? Até hoje zela. Por quê? Porque Deus vê o ser humano como a menina dos olhos dele. Aí vem, mas Jó deu legalidade em quê? Para que ele pegasse lepra. A gente sabe, se a gente lê lá no começo, Jó não deu legalidade. Ele pecava, mas ele aplacava o pecado dele com o sacrifício, que naquela época Deus exigia que fosse o quê? Sacrificado, que o sangue fosse emergido. Para quê? Para que subisse como um aroma suave e aplacasse a sua ira. E nisso tudo, né, Deus fala bem claramente, você é um praticante de honradez, você me honra. Exato. Você segue a aliança que eu fiz nos primórdios da terra. Aí entra a coisa da legalidade, mas o povo pegou lepra naquela época. E a lepra, quem tinha lepra, todo mundo corria léguas dele, né? Porque era contagioso. Você tá doido? Apesar de não ser contagioso, a contagem não ser assim, né? Mas naquela Uma época não bactéria. tinha um discernimento, né? Não tinha, exatamente. Aí o povo ficava assim, você tá doido? É igual quando surgiu a AIDS, a pessoa, né? Pegava a AIDS assim, Com toque, né? Achava que era através do conheço toque, uns né? bitolados da vida, assim, eu vou pegar na mão desse sujeito, esse sujeito tem AIDS. Eu também vou pegar, ué. Não chega nem perto. Um exemplo agora, coronavírus. O camarada pegou coronavírus. Você nem passa perto da minha casa, não, viu? As pessoas não têm o medo do coronavírus. O que acontece, as pessoas têm medo de morrer. Ela tem medo do desconhecido. Não é nem do corona em si. Mas as pessoas têm medo de morrer. Mas as pessoas acabam tendo medo do vírus por causa da... Naquela época, quem pegava a lepra era a morte certa. Exato. É? E hoje em dia... Outro dia eu falei assim com uma pessoa a respeito dessa legalidade. Eu falo para mim assim, olha, em 2019 eu caí. E eu caí feio. Sabe, assim, eu dei abertura, abri uma brecha pro diabo na minha vida, que, assim, vou te falar, que se você já ouviu aquela história, se arrependimento matasse, eu já estava morto? Claro. Em 2019. Assim, em meados de setembro, eu caí a ficha, meu filho. Começo de 2019, setembro, outubro. Você sabe quando a gente sente aquele peso no coração, fala assim, o que eu fiz? Pode crer. E eu peguei e falei com Deus, Senhor, olha, a partir de hoje, o caminho que eu estava seguindo ali, que eu sempre fui bem certinho, mas não sei o que aconteceu. Você não já deu depoimento sobre isso aí aqui? Já falei. Você falou abertamente sobre isso aqui. Você pode repetir, por favor? O que foi ou não pode? Do que eu fiz? Sim, porque eu acho que você já tinha falado sobre isso aqui, tenho uma impressão, mano. Não, eu não cheguei a dizer o que eu fiz. Então deixa. Eu sei que, assim,
Eu tô igual aquela história de Paulo, com espinho na carne, sabe o que aconteceu lá? Sim. Assim, é aquela coisa assim da profana, aos olhos de Deus, que é uma profanação profunda. Às Sim. vezes você entra, começa a conviver com pessoas que não têm esse mesmo... Você tá assim, eu vou me enturmar com a turma diferente, você faz tudo errado. Sim. Então, e assim, aconteceu e o meu coração pesou. Minha mãe dizia, Maria vai com as outras. Foi mais ou menos isso. A Maria foi com as outras e enterrou, como diz, o pé na bosta. Não, atolou o pé no brejo. Tem que rir, gente. Não pode ficar uma coisa muito séria aqui, ô. Ué, mas é assim, assim é a palavra Atolou o de pé na Deus, né? jaca, meu irmão. A gente sorri com isso. Eu falo assim, olha, eu cheguei a falar com a minha mulher assim, Bruno, você está muito triste, você está muito cabisbaixo, você tá diferente. Eu falei assim, é porque eu pequei, mas eu pequei daquele pecado que se cortar as duas pernas, cara, é pouco, porque Deus fala lá no Antigo Testamento que isso, o pecado, esse pecado é como diz o outro, eu vou queimar incenso, eu vou matar, sacrificar o animal para aplacar a ira de Deus o resto da minha vida e eu vou ficar com ele, que é aquele peso da consciência. Eu estava assim. Aí, quando foi setembro, outubro, novembro, mais ou menos, eu me voltei, assim, quando foi aquele acolhimento de volver de novo para Deus, veio na minha mente assim, olha, o Cordeiro maior eu já sacrifiquei numa cruz, que se chama Jesus Cristo. Ali o sangue dele emergiu para que todo o pecado, tudo aquilo que eu fiz, que você fez, que quem peca e quem crê nele com veemência, que ele é o Cordeiro Pascual, que me libertou, né? Foi lançado fora. E aqui você sabe, quando eu li de novo na Bíblia isso, você não tem noção daquele peso da consciência que eu tava, sabe? Daquele coração contrido, virou um coração emergido, com assim, batendo mais forte. Legal. Para lançar essa palavra assim aos quatro ventos. Legal. E assim é com Jó, às vezes as pessoas, né? A gente não vê o pecado da gente, porque a gente vai lá e sacrifica o cordeiro que tem que ser sacrificado, né? Olhando ali para a situação de Jó. Jó dizia, eu sacrifico o cordeiro todos os dias, ou todos os meses, ou todas as semanas. Eu sou justo perante o Senhor porque eu faço esses sacrifícios e oferto ele a Deus. Mas Deus já estava falando para ele assim, ali, né? Com aquela situação para Satanás. Que essa conversa de Jó, a figurinha de Jó ali é a conversa de Satanás com Deus. Satanás acusando Jó, fazendo coisas na vida de Jó, e Deus falando para Satanás, ele realmente, ele sacrifica o cordeiro para mim, ele aplaca a minha ira todas as vezes que peca. Ah, mas é porque ele tem isso, ele tem aquilo. Deixa eu fazer isso na vida dele, que você vai ver que ele não vai mais sacrificar o cordeiro. Esse capeta é muito astucioso, né, mano? Né? Mas que bicho safado, né? Aí vem a coisa da legalidade. Mas pra você ver, né? Mas olha só que até como, né, o capeta, como o capeta dá tiro no pé, né, mano? Foi assim com Jesus. Garrucha ainda por cima. Nossa, mano. Estoura o pé, mais grandão. E Deus ali falando, oh, meu Deus, você não aprende mesmo, né, troço? Falou assim, então vai lá, mexe lá pra você ver. Vai lá, eu permito. Ele já sabia o coração do Jó, né? Ele já conhecia o coração. Mas sabe o que vem também, Kátia? Isso que, cara, isso tem muita clarificação, Jesus amado, viu? É por isso que é bom ler a Bíblia e a gente faz esse brainstorming que a gente tá fazendo, essa chuva de ideias que a gente tá fazendo aqui. Porque é o seguinte, né?
eu estava pensando, a gente aplica perfeito nas nossas vidas, né? É muito fácil falar de Jó na terceira pessoa, mas imagina a gente na situação. Eu acredito o seguinte, Jó é uma pessoa justa, certo, correto. Tudo bem, tudo ok. Fazendo tudo corretinho, né? Fazendo o trabalho dele correto, sendo bem com as pessoas e coisas do tipo. E era um servo justo. Mas na hora que ele fazia as coisas, essas atitudes, será que ele pedia a orientação de Deus? Ou será que ele só vivia, só agia pelo coração e pela mente dele? E através disso, foi que Deus falou assim, ó, ele é um servo justo e fiel. Né? E Deus permitiu isso acontecesse para que ele ficasse bem dependente de Deus. Essa é a minha pergunta. Tá? E essa é a pergunta Fogo no Zoom agora. Pergunta Fogo no Zoom. Para quem está assistindo essa pergunta. Repete a pergunta. É o seguinte, eu vou ter que ilustrar de novo um pouquinho para poder entender a dinâmica da parada, tá bom? É o seguinte, isso que o Jó viveu se aplica à nossa vida, né? Perfeitamente, cara. Me vejo ali dentro da situação. Por exemplo, muitas vezes a gente é uma pessoa justa, ou se acha justo, que está fazendo o correto, né? Transparecendo, sendo sal na terra e coisa do tipo, né? E fazendo tudo correto para poder não prejudicar as pessoas e sim levar amor, ajudar as pessoas, trabalhando corretamente, fazendo tudo aquilo certinho e acaba meio que se acomodando no sentido da fé, né? Dessa comunhão com Deus. E acaba agindo através dos nossos sentimentos, através da nossa mente e do nosso coração, sem pedir orientação a Deus, ao Pai, se é exatamente isso que Ele quer para o nosso propósito de vida. Entendeu? A dinâmica da coisa? Ou tá... É claro? Então, e é isso que eu acredito que Deus, por isso que Deus permitiu, porque Jó era justo sim, próspero, enfim, tudo aquilo, mas ele vivia na dependência de Deus, ele falava com Deus realmente, falava, Senhor, eu posso, né, tem a ver com o propósito de vida dele? Essa é a minha dúvida, essa é a minha pergunta. Não é nem uma afirmação, é uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho. E por isso que Deus falou assim, não, peraí. Porque, é claro, né, depois vai ficar mais claro, depois que a gente lê os próximos capítulos. Mas foi um preparo também. É só rapidão, Everson, porque o Bruno, só para poder o Bruno depois fazer, que o Bruno tinha perguntado antes, eu queria só ilustrar para poder o Bruno fazer o gancho, aí depois você entra, tá bom? Pode ser? Então, aí era isso, né? Como é que eu disse, né? A gente vive justo, mas a gente vive na dependência de Deus realmente. A gente vive o propósito de Deus que Ele quer para a nossa vida. Será que o Jó está vivendo o propósito de Deus? Ou só depois desse acontecimento que Jó realmente vive o propósito de Deus? Essa é uma pergunta, não é uma afirmação, tá? O propósito de Deus para com Jó naquela época, eu creio que era testemunho que você é a meu favor. O que era testemunhar ao povo de Israel, ao povo ali, né, que esse aí é o primeiro, a gente fala muito no contexto de Jó, mas esse é o primeiro livro que foi escrito, né? E a gente tem que pensar o seguinte, quando Jó tirou Abraão da terra de Ur, assim, sai dessa terra e vai ser peregrino numa terra onde eu te mostrarei. Eu acho que esse Jó aqui é bem antes disso. É o primeiro livro, né? Eu acho que escrito depois de Gênesis. Então, assim, eu acho que aqui relata, já relata Deus tirando alguém. Olha, eu vou ser escolhido, estou te tirando e eu quero que você, o seu propósito nessa terra é testemunhar a meu favor, que eu sou Deus, eu sou o grande eu sou. E Jó fez isso através do quê? Dos sacrifícios contínuos que ele oferecia a Deus. Porque a gente vê aqui em Jó, que quando Deus falou lá, fez a aliança com Abraão, não com Abrão, depois que mudou o nome, tá, gente? O que ele pediu? Ele disse, olha, eu te darei a terra como herança e você terá que fazer essas regrinhas básicas que eu vou te passar até os fins dos dias, até a perpetualidade dos confins da terra, que é o que a gente vê hoje os nossos amigos e irmãos judeus ortodoxos fazendo.
Então, ali, essa coisa de Jó, ele cumpria aquilo que Deus falou para ele. Então, que automaticamente ele testemunhava que o propósito dele era testemunhar e testificar que Deus é Deus. Porém, aí vem essa coisa da ansiedade de Jó, que ele tinha, Deus sabia dessa ansiedade, e o diabo também. Aí o diabo vem com a historinha assim, olha, mas você dá tudo para ele, por isso que ele é assim. Mesmo ele estando doente, mesmo Jó estando doente, se eu não me engano, lá no versículo 8, quando começa, né? Ele não fazia o sacrifício. Porém, como ele, mas a mulher dele era né? Uma só carne, ele estava doente. A mulher dele, mesmo não concordando com ele, no capítulo 8, fala que ela, mesmo assim, ia lá fazer os sacrifícios que ele fazia. Continuando, testemunhando que Deus era Deus. Mesmo ela sendo contra, que a gente sabe que ela falou assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe por que ela falou isso? Ela já estava de saco cheio de ir lá, né, matar o cordeiro e nada ser feito, nada acontecer. Você continua testemunhando a Deus, matando o cordeiro aí, e nada se fez bom para você. Amaldiçoa e morre. Aí vem a pergunta para a gente hoje, será que a gente realmente está testemunhando que o outro consegue ver em você a diferença? Eu estou testemunhando Cristo com as minhas atitudes, com as minhas palavras? Cabe a cada um responder a si próprio, né? Na Bíblia, assim, cada um examine o seu próprio coração. Everton? Eu acho que ele estava no propósito desde antes, durante e depois. Ele já estava no propósito dele, que ele deu continuidade. Ele estava tão convicto, apesar que ele estava se achando também, né? Que ele também respondeu a Deus. Mas ele estava convicto, meu Deus, eu estou aqui, eu estou fazendo. E aí Deus assim mostrou através de amigos, né? Desses 3 amigos que falaram mal e através de Eliú também, que chamou a atenção dele, depois confirmou, mas ele estava fazendo o propósito. E é o que acontece? Ele foi acusado, todo mundo acusou, até o diabo lá tocou. Deus permitiu, né? Toca em tudo nele, menos na vida dele. Toca em tudo, menos na vida. Não vai existir outro Jó. Deus não vai fazer isso de novo na população, no ser humano. Nós estamos na era de Cristo, né? O Messias já veio, vai retornar, e aí o que acontece? Não vai fazer de novo. Cada um tem um propósito designado, cada um está passando por uma situação nos tempos atuais, que Deus mostrou a magnitude dele na vida de Jó, e Deus testificou ele ali naquela palavra. Mas o propósito, eu acredito, no meu entendimento, que é muito limitado, que ele estava cumprindo o propósito desde o início. E aí o diabo afrontou. O diabo está afrontando a todo tempo. A todo tempo. O propósito de Jó era testificar que Deus é bom e que ele cuida da gente. Exatamente. Mesmo nas condições que Jó estava. E os tempos atuais? Jó estava sendo cuidado. Aí se a gente for fazer uma analogia, você falou uma coisa assim, olha, isso que aconteceu com Jó não vai acontecer novamente com nenhum outro ser humano, né? Às vezes acontece que a gente tem esses sintomas que Jó teve para a gente cair na real. Mas o que aconteceu com Jó realmente
foi o que aconteceu com Cristo, com o Messias, que foi forjado lá na cruz. A gente sabe que ele era imaculado, sem, como diz assim, perfeitinho. Para quê? Para que isso que aconteceu com Jó, de que Satanás venha e acuse alguém, não aconteça mais. Porque se não tivesse a figura de Jesus, com certeza Satanás estaria na presença de Deus falando, ah lá, o Ado Exatamente. tá daquele jeito porque você está abençoando ele. Ah lá, a Valdenice está daquele jeito, toda sorridente, é porque você está prosperando na vida dela. Ah lá, a Kátia está ali, né, fabulosa, porque ela está vivendo o melhor da vida dela. O Everton está aí todo 200 por hora porque você dá força para ele todo dia. Tira isso dele para você ver. E aí, será que a gente teria a resiliência de Jó? Será que a gente teria o propósito confirmado na figura? Em nenhum momento ele disse que Deus abandonou ele. A gente vê, por menos que aconteceu com Jó, a gente fala assim, nossa, mas eu não estou tão afastado de Deus. E Deus nem me ouve mais. E agora, nos tempos atuais, o que se fala mais na rede social? É identidade e propósito. Identidade e propósito. E aí você vincula o propósito existencial da sua existência ao quê? A bens materiais. Se você não tiver, o seu propósito não está sendo evidenciado. E aí é onde que entra a partida. É a coisa do resultado, né? Que a gente prega. Se você não tem resultado, você não é bom. Não. A bênção de Deus, ela é soberana. E quando Deus te abençoou, né? E tu és abençoado, você pode ser abençoado. Mas se você não é abençoado na plenitude, você não tem dinheiro, você não vai ter resultado. Eu vejo diferente. Né? Na sabedoria do meu pai, uma vez ele falou assim comigo, eu falei assim, eu acho que eu não sou tão abençoado porque eu não consegui ter os bens que eu gostaria. Ele pegou assim, Bruno, um rapaz na sua idade, já ter sua casa própria, já ter o seu sítio, morar do outro lado do Atlântico, né? Ter uma família. Naquela época, minha esposa estava grávida da minha filha. Você tem, como diz, vindo um primogênito que vai transpor a sua descendência e você falar que não é abençoado, você está blasfemando, rapaz. Exatamente. Né? A bênção de Deus não é medida hoje pelos bens que você tem. A bênção de Deus hoje é medida de quão perto você está de Cristo. A pessoa que está em Cristo, ela é automaticamente abençoada. Porque na Bíblia fala assim, os pobres sempre haverão. Sempre vai haver a pessoa menos desfavorecida. Mas o mais interessante de ser abençoado é você, talvez não, você poder abençoar o menos desfavorecido. Mas se Deus quiser pegar lá, né, descer a mão dele e falar assim, eu vou pegar o Bruno, eu vou fazer dele trilionário e ele vai abençoar muita gente. Opa. Pegar lá o Aldo. O Aldo. Não sei por que te chamam de Aldo, por causa de um patrão meu. O pessoal mesmo tem mania de colocar um L ali, não sei por que, cara. Nunca ouvi falar em Ado, primeira vez. É porque meu nome é Adonias, sabe? E o pessoal é abreviado, é Ado. Porque é mais fácil de gravar. Donias é nome judeu, você sabe, né? Eu tô ligado. Ele era um príncipe, mano. Ele foi morto aí e foi uma treta. Eu não sei muito bem da história dele, não, mas só sei disso aí. Só sei que foi assim. Dona Ana é sábia. Dona Ana é sábia. Não, mas é porque meu pai também chama assim, meu pai queria o nome. Na verdade, vocês acreditam, a minha mãe, ela falou para mim, uma vez, cortando um pouco o assunto aqui, só para voltar ao nome, ele disse que minha mãe, ela não queria colocar meu nome de Adonias, não. Adonias Júnior, não queria colocar outro nome. Ela falou, então bora colocar Ado.
naquela época lá, sem saber. E esse abreviado, meu nome, foi os alemães, foi por causa dos alemães aqui, sabe? Que eles tinham dificuldade de falar meu nome. Aí eu falei, cara, então, sei lá, Ado. Aí ficou Ado. Todo mundo curtiu, ficou assim mesmo. Né? É legal, Tanto é que em Bauru, o pessoal das antigas me conhece mais por Júnior, porque eu sou Adonias Júnior. É por isso que minha mãe me chama de Júnior, porque eu sou Adonias Júnior. Entendeu? Mas essa aqui da história. Agora o pessoal que também sabe aqui do YouTube, tá bom, pessoal? Então é assim agora, tá bom? E se você quiser cantar, ó, pessoal do YouTube... Deixa um comentário aqui embaixo, o que você achou do nome do Adonias? No Brasil tem aquela música lá, né? Ado, cada um no seu quadrado. Saia do seu quadrado e venha para o nosso quadrado para aprender a Bíblia, aprender o livro de Jó. Tá beleza? Aqui não tem bolha, não. Aqui são quadrados mesmo. Voltando a Jó, alguém ia dar um parecer e a gente cortou. Eu não sei quem era. Perdão, acho que foi a Kati. Mas, só lembrando um pouquinho, pessoal, daqui a alguns minutos aqui, vamos encerrar, tá bom, nossa live. Então, vamos fazer vamos levar para o final aqui, daqui a uns 10, 12 minutos, 3 minutos, a gente encerrar, tá bom? Então, bora lá. Então, ó, fechando, né? Alguém quer se pronunciar? Vai lá, irmão. Até agora, o cálice para sempre. Não vou falar mais, não. Chega. Enfim, né, baseando, né, fechando aqui esse contexto de Eliú com Jó, né? Deus falando para Jó no sentido assim, olha, no último versículo, né, no 33, se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. A gente nota que realmente o Espírito de Deus estava com Eliú, quando ele fala isso. Ensinar-te-ei a sabedoria. Primeiro versículo, o quarto versículo desse capítulo fala assim, ó, o Espírito de... Ele deixa bem claro na minha palavra, aqui na minha Bíblia, o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. E no final, ele fala lá, se não me escuta tu, cala-te, e eu te ensinarei a sabedoria. E se a gente for, né, no 34, 35, 36 e 37, a gente vai continuar com a fala de Eliú, onde ele dá princípios da sabedoria, e aí a gente vê, então, a resposta de Deus do 38, que a gente pode confirmar que realmente o Espírito de Deus falou com Eliú a respeito de Jó. E às vezes a gente precisa desses espíritos de Eliús nas nossas vidas para mostrar que a nossa medida é diferente da medida de Deus, para mostrar que a nossa condição é diferente da condição de Jó por um único motivo, que é o que o Everton falou, pelo motivo que Deus enviou Cristo para que nós não pereçamos igual a Jó pereceu na sua fé. Isso aí. E só para dar uma... Deixa eu voltar aqui rapidinho, que estava fazendo nossa thumb também, já faço para poder dar uma adiantada, mas estou prestando atenção. E agora me fugiu, só porque eu falei que estava prestando atenção. Se você tem alguma coisa contra, fale agora ou cale-se para sempre. É isso aí. Agora voltou. Minha pergunta é, vou deixar essa pergunta aqui, vai ser respondida amanhã ou talvez agora, dependendo como que for. Ser justo é viver o propósito de Deus? Automaticamente, viver o propósito de Deus? Para. Amanhã tem a resposta. Você que está aqui no YouTube, aí o pessoal não vai conseguir dormir aqui, o pessoal do Brasil não vai conseguir dormir, hein? E agora nós
5 horas da manhã tem mentoria com o Felipe, mano. Eu não sei como é que eu vou Menino, fazer, Zé. eu acho que eu vou trocar. Eu acho que eu vou trocar minha área de finanças aqui que eu estou estudando para marketing, viu? Para. Também sobre isso você vai saber amanhã se Bruno vai trocar a área de finanças por marketing. Desculpa, Kátia. Não, estou falando, eu acho que esse caminho está mais parecendo que ele vai, trocar. Vamos continuar trocando ideia. Vamos continuar trocando ideia, Bruno, porque aí tem coisa, viu? Vou falar para você. Essa parada de marketing. Demorou. Pessoal, é o seguinte, como o Bruno já adiantou, se você concorda, se você discorda, se você tem outro ponto de vista em relação a isso que a gente vem conversando aqui agora, nossas colocações, escreve aqui nos comentários, fala, olha, isso foi equivocado, ou isso está correto, isso está bacana. Se você tem interesse em estar mais junto com a gente, ter contato com a gente, vai lá no nosso Instagram, que também está aqui na descrição do vídeo. Você clica no link do Instagram e você vai cair no Instagram. E lá na nossa bio tem o link para entrar no nosso Telegram, beleza? E lá a gente conversa um com o outro, discute, sorri junto, chora junto, enfim, né? A gente se relaciona um com os outros assim, de uma maneira muito gostosa e muito sadia, porque Deus é Pai e Ele quer que os irmãos aqui se vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso. Quem lembra dessa música? Eu lembro. Os irmãos se vivam em união. Nossa, mas você buscou no fundo do baú, direto do túnel do tempo. E aquela, como é precioso, os irmãos, está bem junto a ti. Tá vendo? E juntos lado a lado. Música Felizes. Então eu vou buscar uma mais no fundo do baú ainda, porque aqui nessa sala a gente pensa que a gente está na Nova Jerusalém. De repente eu me vejo numa nova cidade. Essa e outras pérolas você encontra no nosso canal do Telegram. Então cai para dentro, bora trocar ideia com a gente. Você só encontra aqui, vem para cá. Vem para cá, bora sorrir junto. Essa é das antigas. Essa é das antigas, tem galera aqui das antigas. É isso aí. Então, Deus do céu, sou muito grato pela vida de cada um que esteve aqui hoje. Pessoal, muito obrigado mesmo. E principalmente gratidão ao Senhor que a gente pode estar, que Ele deixou a palavra dele aqui para que a gente não passe tanto perrengue assim como já passou, né? E sim viva uma vida sim justa, mas na presença dele, que é muito mais importante, né? Então, eu queria fazer uma oração para encerrar. Quem quiser fazer uma oração para encerrar, por favor, faça. E aí nós continuamos os bastidores, porque nos bastidores pega fogo também, viu? Vamos lá encerrar, né? Sim. Ó Deus, papai querido, nós chegamos à tua presença mais uma vez, porque é tão bom estar diante de ti, aprender de ti. Nós enchemos os nossos corações da tua palavra, e a tua palavra diz que quando o coração da gente está cheio, a boca transfere. E encher o nosso coração da tua palavra é ter sinal, é ter certeza que a nossa boca vai falar de ti. Amém. Por isso nós estamos aqui hoje, querendo aprender mais de ti, querendo extrair códigos para sermos sábios, ou pelo menos praticarmos essa sabedoria que vem da tua palavra, né? Por isso nós a lemos, por isso nós a buscamos, por isso nós tentamos praticar essa palavra que o Senhor nos deu. Te dou graças, ó Pai, por essas pessoas que estão aqui em diferentes cantos do mundo. O Everton no Brasil, eu na Inglaterra, a Valdenice na Itália, a Kátia nos Estados Unidos e muitos outros nomes que me faltaram à memória. Mas o Senhor sabe, e que nós sejamos luz para outras pessoas através desse estudo. Você que nos assiste, né, seja qual for a plataforma, que Deus possa abrir a sua mente e o seu coração para que você também entenda que só há um caminho, o caminho de Deus. A palavra de Deus fala que o caminho de Deus é perfeito e sua palavra é poder. Então, que nós
andemos nesse caminho e praticamos essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. É isso aí, pessoal. Então, gratidão. Nos vemos amanhã às 00h07 de Brasília. Valeu, tamo junto. Valeu.